Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Senhor, eu te agradeço por essa igreja, Pai. Eu te agradeço pelo conselho dessa igreja. Eu te agradeço pela junta diaconal desta igreja, pela mocidade desta igreja, pelos adolescentes, pelas crianças, pelo ministério da terceira idade, pelo ministério de louvor, por todos os projetos que essa igreja tem desenvolvido. Muito obrigado, Senhor. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu que nós possamos orar como uma grande família, pedindo ao Senhor que esteja sustentando e abençoando as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai,
por tantas bênçãos que nós não podemos ver. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra que é viva. Te agradecemos pelo teu amor que é derramado a nós a cada dia, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda fará. Nós te agradecemos, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como forma de gratidão ao Senhor, porque nós te agradecemos, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Só de ler um versículo aqui, para eu, Salmo 126, versículo número 3, fala assim, ó: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E é muito gratificante para mim estar aqui hoje,
vendo que um trabalho de 46 anos, 7 anos como congregação e 39 anos de igreja organizada, tem sido tão abençoador na minha vida, sabe? Tem sido tão bom participar dessa família, poder estar aqui, poder contar com essa igreja. E nós temos tantas coisas que agradecer ao Senhor, e essa é uma das coisas que eu agradeço a Deus sempre, por ter esse lugar. Muitas vezes a gente pensa em tantas dificuldades, em tantas lutas, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E eu louvo ao Senhor por essa igreja. Eu louvo ao Senhor pela diferença que ela fez na minha vida, porque hoje eu podia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me escolheu e eu estou aqui. Então nós temos motivos para agradecer. E essa canção, ela fala justamente sobre isso. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E eu agradeço a Deus por ter essa igreja aqui plantada, nessa comunidade, por tudo que o Senhor fez e ainda fará por ela. Que anos e anos vão passando, as pessoas vão vindo, mas a igreja está plantada aqui e Deus tem feito grandes coisas. E o versículo começa dizendo: com efeito, é uma coisa verdadeira, Deus tem feito coisas grandes nesse local e nós temos motivos para agradecer a Ele. Então eu convido você agora a agradecer ao Senhor com essa canção, por tudo que Ele tem feito por nós, aqui como quarta igreja presbiteriana, nesses 39 anos, né?
No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu rosto a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, oh, oh. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, por você, que ele mostrou tanto amor. Ele me amou, ele tudo por mim suportou. Então vamos fechar os olhinhos, a Manu vai orar para nós, tá bom?
Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez pra gente. Agora, Papai do céu, abençoa a nossa escolinha e abençoa o pastor que vai ficar aqui com os adultos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vão com Deus. Que bonitinho, né? Hoje a gente tem uma visita muito especial, né? A turma que cresceu com mocidade, ouviu o Levi cantando no conjunto, no Dom Maior, enfim. Levi era seminarista, estava no seminário presbiteriano de Brasília, e eu acho que num dia antes, ou no mesmo dia de ir lá apresentar a sua monografia, ele foi acometido por um AVC muito extenso, muito sério, muito grave, e que deixou-nos a todos muito alarmados. E o prognóstico médico era o pior possível. Levi passou por UTIs, infecção hospitalar, e depois de 1 ano e 2 meses, ele veio aqui na igreja para a gente orar por ele, está fazendo tratamento no SARA, está caminhando, está com cognitivo muito preservado. Depois, se quiser bater um papo com Levi. E nós temos um Deus que não está limitado a prognósticos humanos. Não está. E nós temos um Deus que também não obedece nem à minha agenda e não à sua. Não adianta bater o pé, determinar. Ele faz do jeito dele, da forma dele, na hora dele, quando quer, do jeito que quer. Ele é soberano. E por isso as nossas orações continuam a favor do Levi, da Lucy. A luta é grande, os irmãos estão todos envolvidos aí nesse processo de cuidado com o nosso irmão. E a nossa igreja, o nosso agradecimento a Deus pela vida do Levi, pela vida da Lucy, e o nosso comprometimento em oração pela vida de vocês. Que Deus te abençoe, viu, meu amigo? Que a mão do Senhor continue a ser sobre você. Nós vamos orar ao Senhor. Me dá a sua mão aqui, amigo. E ele está com um aperto de mão forte, tá? Isso aqui já é resultado do Sara Kubitschek e sobretudo da graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero colocar a vida do nosso irmão querido, Levi, nas tuas mãos. E eu quero colocar a vida da Lucy nas tuas mãos. Deus, cuida das crianças que estão lá em Patrocínio, os 2 filhos do casal. Cuida dos irmãos que se desdobram no cuidado e no apoio. Cuida da Lucy, esposa, que caminha, que sofre junto, que chora junto e que celebra cada vitória, cada dia. Cuida do nosso irmão Levi, ó Pai. Senhor, nós já estamos aqui celebrando toda a evolução do teu filho e nós pedimos ao Senhor que ela seja ainda muito maior. O que nós cantamos aqui, nós de fato cremos. O Senhor é um Deus todo-poderoso. A agenda do Senhor não obedece à agenda humana, ao prognóstico humano. Que a mão do Senhor seja sobre a vida do seu filho, dando-lhe recuperação, dando-lhe cuidado, dando graça e, ó Deus amado, operando da melhor forma possível. Nós oramos a Ti muito gratos de ver o Teu Filho aqui conosco. Nós te agradecemos e o fazemos no nome daquele que é todo-poderoso, o nome de Jesus Cristo, a quem aquele Deus sujeitou todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele nós louvamos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito a vocês. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer um pouco a igreja do pastor Adriano. O pastor Adriano ele bem disse, nós temos muitas afinidades, não apenas as filhas gêmeas, mas até um pouco o nosso histórico de vida,
é muito similar, muito parecido em muitas coisas. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma tarefa um tanto quanto difícil, porque hoje encerra-se a programação do mês de aniversário da igreja. Pois é, você é um mau amigo, né? A minha tarefa é mais difícil porque eu tenho aqui a incumbência de fechar o mês de aniversário da igreja, e todo mundo fica naquela, tem que fechar e tem que dar o nó bem bonito do laço, né? Então é uma incumbência mais difícil, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, porque eu tenho a certeza também de que os outros colegas, as outras pessoas que pregaram aqui, também Deus abençoou de maneira poderosa, e longe de mim também, nem tenho nenhuma pretensão de querer fechar o negócio bonito, mas eu tenho essa responsabilidade, porque é o término das comemorações de aniversário da igreja. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta que parece óbvia. Quem é Jesus? Você está formulando aí um compêndio de resposta teológica agora, né? Na sua cabeça. Muitas coisas vieram à sua cabeça agora. Quem é Jesus? Responder a essa pergunta, a resposta a essa pergunta está intimamente ligado ao modo como nós vivemos, e responder essa pergunta está intimamente ligado às decisões que você toma todos os dias da sua vida. Muitas pessoas sabem quem é Jesus, mas conhecem a Jesus dentro e apenas dentro de uma perspectiva histórica, mas ainda não foram tocados pela vida que Jesus oferece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acreditar em Jesus é uma coisa, conhecê-lo é outra. Acreditar em Deus é uma coisa, conhecê-lo é completamente diferente. Você pode estar aqui nessa igreja acreditando que Deus existe e acreditando em Jesus. Ok, é um bom caminho, mas não basta. Porque o diabo também crê e treme. Quem é Jesus? Bom, várias religiões se manifestaram sobre Jesus. E todas as religiões, sem distinção, elas afirmam que os ensinos de Jesus são surpreendentes. Mas eles discordam em um fator. Todas as religiões discordam quanto à divindade de Jesus. Essa pergunta que eu estou fazendo para você hoje, quem é Jesus, ela foi uma pergunta também bíblica. Dentro do contexto do Novo Testamento, essa pergunta foi, por muitas vezes ela foi feita. Deixa eu dar alguns exemplos. Lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 27, você vai ver que Jesus se reúne com os seus discípulos, e aí ele olha para os seus discípulos e diz assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o que é que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? O que as pessoas aí estão dizendo sobre quem eu sou? E aí os discípulos dizem, coçam a cabeça, né? Bom, Jesus, olha, tem um pessoal dizendo que o senhor é Elias, João Batista. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem eu sou? E aí o Pedrão, do qual sou muito fã, olha para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma outra referência está lá em João, no capítulo 10. Alguns judeus rodearam a Jesus
chegaram perto dele e perguntaram para ele assim: até quando deixarás a nossa mente em suspenso? Esse termo no original, mente em suspenso, significa em dúvida. Então alguns judeus cercam Jesus e perguntam assim para ele: até quando o Senhor vai nos deixar na dúvida? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Fala para nós, se você é Jesus, é o Cristo, fale para nós, tira essa dúvida de nós. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus está diante do Sinédrio. E quando ele está diante do Sinédrio, aqueles homens olham para Jesus e fazem uma única pergunta: você é o Filho de Deus? Em Lucas, também no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 8, Jesus acalma uma tempestade diante dos seus discípulos. E depois que ele acalma a tempestade, os discípulos ficam se entreolhando e começam a cochichar baixinho, e eles perguntam um para o outro: quem é este que até os ventos e as ondas do mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Todas as questões em cima dessa pergunta, quem é Jesus, gira em torno de uma indagação muito séria para nós. A indagação é: Jesus é, de fato, o Salvador da raça humana? Ele é o Salvador da raça humana? E a questão é séria. E sabe por que é séria? Porque se Jesus não foi quem ele disse ser, e se ele não fez o que disse ter feito, a fundação de tudo que nós acreditamos, a fundação de tudo que cremos está comprometida e vai ruir. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é vão. Podemos ir para as nossas casas. Podemos ir correr para ver o Fantástico e a nossa vida se limita até o ponto em que a morte entrar na história, na nossa história particular. A questão é séria. Agora, se ele foi quem disse ser, e se ele fez o que disse que fez, a questão se resolve. Porque questões como: qual é o papel da humanidade? Qual é o destino da humanidade? Assunto como vida após a morte, autoridade da Bíblia, qual o significado da cruz? Todos esses assuntos começam então a serem respondidos. Essas questões começam a ser respondidas. E por quê? Porque Jesus falou sobre elas. Qual é a grande indagação nessa noite? A indagação é: por que Jesus, e só Jesus, pode nos salvar? Por que Jesus? E só Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, abrimos a Tua palavra, lemos ela, e agora pedimos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que Ele sempre faz quando meditamos na Tua palavra. Conduzir a palavra do Senhor à nossa mente e ao nosso coração. E eu oro também agora por mim. Eu rogo, eu preciso da ajuda do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E abençoe esta igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Por que Jesus? E só Jesus? Quem é Jesus? Paulo começa a responder essa pergunta para nós nesse texto. E ele inicia com a expressão. Deixe sua Bíblia aberta. Ele diz: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. No versículo 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Pergunta é, por que lembrá-los? Não são uma igreja? Por que Paulo tinha que lembrar a igreja de Corinto a respeito do evangelho? Simples. O povo de Corinto tinha uma reputação não muito boa. O povo de Corinto tinha uma reputação de rebelde, beberrão e de imorais na área sexual. Sexualmente promíscuos. Quando a igreja em Corinto nasceu, Paulo ficou cerca de 1 ano e meio explicando o evangelho naquela cidade. E a igreja nasceu. Depois de 1 ano e meio pregando na cidade, Paulo saiu. E aí Paulo recebe possivelmente notícias, uma carta da igreja, dizendo que a igreja estava vivendo em profunda crise. A igreja em Corinto estava dividida, a igreja estava moralmente destruída, e o culto da igreja tinha virado uma bagunça. E aí, Paulo então escreve essa carta, como que conduzindo pela mão aquelas pessoas e a igreja novamente ao princípio do evangelho. E a condução do apóstolo Paulo com essa igreja responde para nós nessa noite por que Jesus e só Jesus pode nos salvar. Acompanhe comigo. Paulo diz que
esse evangelho é o poder, é o que pode salvar o homem, no versículo 2. Porque ele diz: por ele também sois salvos. Mas a gente tem que perguntar: o que é o evangelho? O que é o evangelho? E aí, no versículo 3, Paulo começa a responder para nós: vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo: olha, eu vou dizer para vocês o que é o evangelho. O evangelho é aquilo que eu recebi. E aquilo que eu recebi eu passei para vocês. E ele diz no versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Vamos repetir o versículo 3? Juntos, vamos lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Agora, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que isso aqui é o evangelho. E o versículo 3 nos dá a primeira resposta. Por que Jesus e só Jesus? Eu quero fragmentar o versículo 3 em vários pedaços, em 4 pedaços, para a gente poder entender a primeira resposta. O primeiro pedaço do versículo 3 é o termo Cristo. Acompanhe aí, Cristo. O que significa Cristo? Cristo na língua hebraica significa ungido. E esse termo ungido, ele foi absorvido na língua grega por Messias. Então, Cristo, algumas pessoas fazem algumas confusões. Cristo não é nome composto de Jesus. Por exemplo, o meu primeiro nome é Marcos, ainda que você não saiba, mas é que Marcos é meu nome, é o meu lado sério. Eu estou aqui nessa noite como Marcos. Marcos Gustavo. Mas eu não sou nem conhecido por Marcos e nem por Gustavo, só por Vila. Vai entender o povo, não é? Jesus Cristo não é um nome composto. Olha lá, vai Jesus Cristo. Jesus Cristo da Silva. Não. Cristo não era o nome de Jesus, mas era um título. E era um título real. Era um título de realeza. Portanto, o que significa Jesus Cristo? Jesus Cristo significa Rei Jesus. Lembram na epígrafe escrito em cima da cruz? Aqui está o Rei dos judeus. Rei Jesus. Quando Paulo está dizendo aqui que que Cristo, é porque ele está dizendo que Jesus é ungido de Deus. Cristo é ungido. Jesus é o ungido de Deus. E a pergunta é: Jesus foi ungido para quê? Ele foi ungido com um propósito. E ele diz isso. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, quando ele lê a profecia em Isaías, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Ele vai dizer: evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, portanto, Jesus, ele é um enviado, ele é um ungido de Deus para reinar. A segunda palavra, a segunda parte do versículo 3 é morreu. Cristo morreu. E aqui a gente pode fazer uma pergunta que por muito tempo talvez você tenha feito. Se Jesus era o Cristo, se Jesus era o ungido de Deus, por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que morrer? Aí a nossa cabeça bíblica já diz, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ok. Mas vamos tentar aprofundar mais essa discussão. Se ele é ungido, o Filho de Deus, por que ele tinha que morrer? Deixa eu tentar ilustrar isso com uma história.
Porque o caminho mais fácil seria perdoar os pecados, né? Perdoa os pecados do povo, Senhor. Não precisa morrer, não. Perdoa. Jesus morreu pelo meu pecado, Jesus morreu pelo seu pecado. Ele não precisava ter morrido, era mais fácil perdoar. Não é? Você concorda que seria mais fácil perdoar? Eu concordo. Eu concordo que era mais fácil perdoar. Mas deixa eu tentar ilustrar por que ele morreu. Imagina só que eu chamo você para ir jantar lá em casa. Tá? Você e sua família. E você tem um filhinho, uma filhinha, lindo. E na hora do jantar, a gente está lá jantando. De repente o seu filho levanta da mesa, com um copo de suco, para na frente da televisão e joga o copo, pau, na frente da televisão. Já pensou? Acabou o clima do jantar, né? Quebra a televisão se espatifa no chão. E aí, eu tenho duas opções. A primeira, eu olho para você e digo assim: então, que filhinho lindo você tem. Que menina linda, maravilhosa. Não é? E eu digo assim: olha, não se preocupa. Deixa comigo, eu arco com a dívida, eu pago. Essa é a primeira opção. Segunda opção. Eu olho para você, digo assim: quebrou a televisão. Vamos fazer o seguinte: quando você puder, você acerta comigo. Né? Tenta não demorar, porque eu gosto de ver um joguinho, alguma coisa assim, né? Mas você arca então com a compra da televisão, mas quando você puder, você acerta comigo. O que acontece em ambos os casos? Em ambos os casos, houve um dano. A televisão quebrou. Houve um dano. E quando se tem um dano, quando se tem um prejuízo, alguém tem que pagar a conta. Se eu perdoo você, eu arco com a conta, eu arco com o dano da televisão. Ou eu posso perdoar você, mas eu não perdoo a televisão. E aí você vai ter que arcar com o dano dela. Foi isso que Deus fez. Houve um dano na história da humanidade. Houve um prejuízo na história da humanidade. Quando o homem olhou para Deus e disse assim: Deus, eu não preciso seguir os teus conselhos, porque eu vou ser igual ao Senhor. Eu vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vou saber de tudo. A partir daí, nós somos pecadores. Houve um dano na história. Jesus assumiu o nosso dano. Jesus assumiu o nosso prejuízo e pagou a conta. Por isso ele morreu. Mas há uma terceira parte no terceiro versículo. A primeira parte, Cristo. Segunda parte, morreu. E terceira parte, pelos nossos pecados. Olha que interessante como é que Paulo usa aqui o pronome no versículo 3. Ele não chega para a igreja e diz assim: porque Cristo morreu pelos vossos pecados. Não, ele se coloca no meio do pacote. Ele diz: ele morreu pelos nossos pecados. Ele se inclui no negócio. Portanto, o Rei Jesus, ungido de Deus, morreu para pagar o dano e morreu pelos nossos pecados. E deixa eu dizer algo. Se tem alguma coisa que nos fere nessa vida, são os nossos pecados. E sabe por que os nossos pecados nos ferem? Porque os nossos pecados, eles geram culpa. Culpa. Quantas pessoas
Quantas são as pessoas que não conseguem andar com Deus por aquilo que foi feito no passado, ou por aquilo que está se fazendo hoje? E talvez você esteja aqui hoje na igreja com um tremendo sentimento de culpa. Quantas decisões no passado que você tomou e que foram erradas e que está gerando culpa. Abortos que foram feitos, casamentos que foram desfeitos, palavras que foram ditas, relacionamentos que foram quebrados. E aí, uma dessas pessoas já morreu e você não tem mais como reaver, você não tem mais como pedir perdão a ela, e você está carregando culpa pelos seus pecados. Sabe por que Jesus foi ungido? Ele foi ungido como rei para pagar essa culpa do seu passado e do seu presente e te tornar livre. Ele pagou pelo seu passado, Ele pagou pelo seu presente e pagou pelas coisas que ainda vão acontecer na sua vida e que você não tem a mínima ideia, e que hoje você bate no peito e diz, olhando no espelho, eu nunca farei algo assim. E depois de algum tempo você se vê fazendo exatamente aquilo que você disse que não iria fazer. Culpa! A cruz de Cristo nos liberta da culpa do pecado. A culpa não precisa ter mais peso na sua vida, porque a morte de Jesus são por eles, pelos seus pecados, e disso depende a minha liberdade, e disso depende a sua liberdade. Cristo ungido morreu porque teve um dano para pagar, morreu pelos nossos pecados. E por último, segundo as Escrituras Sagradas, no versículo 3. E aqui, Escrituras Sagradas, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, que eram as Escrituras que eles tinham na época. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo afirma que Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o Rei, Ele é o cumprimento do Antigo Testamento todo. Deixa eu dar 2 exemplos. Lá em Daniel, temos uma visão de um homem. Um homem recebeu a visão e diz assim: esse homem recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio será eterno e não acabará, e seu reino jamais será destruído. Um outro texto, em Isaías 53, nós temos a figura do servo sofredor, onde o próprio Jesus afirma ser aquele que sofreu por conta dos pecados da humanidade. Jesus, Ele é o cumprimento de todas as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. Portanto, no versículo 3, nós temos a resposta porque Jesus e só Jesus pode nos salvar. Primeiro, porque Ele é ungido de Deus. Segundo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E terceiro, porque Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Amém? Se eu desse essa resposta, ela era verdadeira. É verdadeira, mas não é completa. Não é completa. Existe um outro fator de extrema importância, e que vem dos versículos 4 até o versículo 19. É a temática da ressurreição de Jesus. Sabe qual é a base da fé cristã? A base da fé cristã não é a encarnação. A base da fé cristã é a ressurreição.
E Paulo vai falar disso. Mas aí você pergunta assim, pastor, ou então você vai lá no gabinete do pastor Adriano amanhã, na terça-feira, procura ele vai te dar a resposta. Pergunta para ele assim, prova para mim que Jesus ressuscitou. Como provar, então, que Jesus ressuscitou? E se ela não aconteceu de fato? Bom, Paulo fala disso. Se Jesus não ressuscitou, ele nos dá pelo menos 5 razões da falência da vida humana. Primeiro, ele diz que a nossa pregação é vã, no versículo 14. Então, gente, vocês estão ouvindo um louco aqui. Estão ouvindo um louco. Todo domingo vocês ouvem um louco. Porque se Jesus não ressuscitou, tudo que nós falamos atrás desse púlpito não adianta de nada. Todos os nossos aconselhamentos, tudo aquilo que você crê, acabou. Não adianta pregar. Segunda razão da falência da vida humana, se Jesus não ressuscitou. Versículo 15. Somos falsas testemunhas de Deus. Imagine, é como se Jesus não ressuscitou e você diz que ele ressuscitou, você está mentindo. Você está dizendo que Deus fez uma coisa que na verdade ele não fez. Você é falsa testemunha de Deus. E você sabe quem é o pai da mentira, eu não preciso dizer. Terceira razão, é vã a vossa fé, no versículo 17. Tudo que você crê a respeito de vida eterna, tudo que você crê a respeito da vida agora, acabou. Se Jesus não ressuscitou, não tem razão de ser. Não existe fé. Acabou. Acabou. Quarta razão, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, permaneceremos no pecado. Você é um escravo do pecado. Você está algemado a ele. E nada e nem ninguém pode libertar você do seu estado de pecado. Nada e nem ninguém. Você está condenado e condenada. Quinta razão, versículo 18. Os que já morreram em Cristo pereceram eternamente. Estão no inferno. Acabou. E assim como aqueles que estavam conosco aqui, que professaram Cristo em suas vidas, morreram e estão no inferno, é para lá que eu e você vamos. Acabou. Mas essa não é a realidade que Paulo trata. E eu dou aqui um glória a Deus. Se eu estivesse aqui na igreja pentecostal, agora o povo estava pulando. E nem Paulo e nem as escrituras sagradas. Porque o apóstolo Paulo apresenta algumas evidências da ressurreição de Jesus, dos versículos 5 até o versículo 8. E ele dá uma lista de testemunhas oculares. Primeiro, ele fala sobre Pedro e sobre o resto dos discípulos. Então, Jesus apareceu primeiro a um grupo menor. Apareceu primeiro ao grupo dos 12. Em segundo, ele apareceu depois para mais de 500 pessoas. E segundo o texto bíblico, Paulo está dizendo, olha, ele está escrevendo aqui para a igreja. Ele está dizendo assim, olha, e muitas dessas 500 pessoas estão vivas até hoje. Vocês podem vir aqui conversar com elas, tomar um café na casa delas, e elas vão dizer, de fato eu o vi. Outras já morreram, mas muitas estão vivas. É o que ele diz aqui. Terceiro, Paulo diz que Jesus ressuscitou e apareceu a Tiago. E por fim, o próprio autor da carta assume a responsabilidade em dizer, e olha, ele apareceu a mim também, eu o vi. Mas aí você pode ser meio teimoso e meio teimosa nessa noite.
E aí você diz assim: pastor, isso não comprova absolutamente nada. Eu digo assim para você: mas por que isso não prova para você que Jesus ressuscitou? E aí você vai dizer assim para mim: porque essa carta foi escrita há muito tempo. Essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita há muito tempo depois dessa movimentação e depois dessas falas a respeito dos fatos da ressurreição de Jesus. Ok. Vamos fazer um exercício aqui. Sabe quanto tempo a carta de 1 Coríntios foi escrita depois da ressurreição? Essa carta ela foi escrita cerca de 25 anos depois da ressurreição de Jesus. Depois do que eu vou chamar de relato da ressurreição. 25 anos. Deixa eu perguntar para você, 25 anos atrás é muito tempo? Vamos fazer um exercício. 25 anos atrás nós voltamos em 1990. Não é isso? 1990. Ok. Alguns dados de 1990. Primeiro presidente civil eleito pelo povo, com 29 anos de idade. Há 25 anos atrás, Fernando Collor de Mello. Chegou ao auge e do mesmo jeito que chegou, caiu. Deixa eu perguntar aqui, um teste. Quem foi para o Congresso com a cara pintada aqui, que está aqui nessa noite? Alguém foi? Levante a mão. Então nós temos testemunhas de 25 anos atrás. Ok. Segundo exemplo. Em 1990, o Brasil se pintou de preto e branco, porque o grande time paulista, Corinthians, foi o campeão brasileiro. E o país se curva ao futebol tão belo do Corinthians ganhando do São Paulo. História, gente, me desculpe, mas é história. E pelo visto, levantaremos o caneco mais uma vez. Outro fato. Em 1990, morre um dos considerados dos grandes poetas do Brasil. Aos 32 anos de idade, morre Cazuza. Mas tem uma tragédia aí. Em 1990 também. Copa da Itália, oitavas de final. Maradona recebe a bola no meio de campo. Passa por um, passa por dois, e depois o Brasil ter colocado 25 mil bolas na trave da Argentina. Maradona joga a bola no canto, Canidia corta o Tafarel, chuta para o gol e faz o gol. Perder para a Alemanha é ruim. Perder para a Argentina é pior ainda. Alguém lembra dessa história? Por que eu estou fazendo esse exercício histórico? É para você ver que 25 anos atrás não é tanto tempo assim. E para aqueles que viveram na época, eles são capazes de lembrar os detalhes. Não é? São capazes de lembrar os detalhes da história. Agora, para aqueles que não viveram, a história, ela é contada para eles. Talvez não com tanto detalhe, não com tanta cor, não com tanto relevo, mas para quem estava lá sabe o que aconteceu. E é o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu o vi há 25 anos atrás. E eu sei como foi, e não só eu vi. Não foi só eu que vi. Mas por que a ressurreição ela é tão importante? Por que a ressurreição é tão importante? Olha o que diz o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que a ressurreição ela é importante para provar que porque Jesus e só Jesus pode nos salvar? Porque a ressurreição de Jesus é Ele vencendo a própria morte.
E quando Jesus ressuscitou e venceu a própria morte, o ato da ressurreição de Jesus, ela é importante, porque ela, a ressurreição de Cristo, aniquila o medo paralisante que todos nós temos. Sabe qual é o maior medo que nós temos? É da morte. A ressurreição de Jesus aniquila o medo da morte. Com a ressurreição de Jesus, nós não precisamos ter mais medo de mais nada. Com a ressurreição de Jesus, nós não precisamos mais ter medo da fome, mas ter medo da nudez, das armas. Nós não precisamos mais ter medo do câncer. Nós não precisamos mais ter medo da morte dessa vida. Por quê? Porque Ele venceu a nossa morte. E Ele ressuscitou. E se com Ele morremos, com Ele também viveremos. A ressurreição é a base da nossa fé. Deixa eu contar uma história. Em 2007, um câncer foi diagnosticado da minha mãe. E eu tinha que terminar minha monografia, porque era meu último ano do seminário. E eu fiz muito da minha monografia no quarto do hospital, ou na madrugada meio angustiado, ou no dia pensando como é que minha mãe estava no hospital e eu no seminário. E num final de semana eu vi a minha mãe no hospital e a situação estava muito difícil. E eu tinha aula na segunda-feira, mas naquela segunda-feira nós não teríamos aula, nós teríamos um congresso. E quem ia pregar? Um pastor americano. E cerca de algumas horas antes eu disse assim: eu não vou para o seminário. Eu não quero ir para o seminário. Eu quero ficar aqui. Eu não estou bem, não estou legal. Mas eu não sei o que aconteceu, aliás, eu sei. Obra divina do Espírito Santo. Eu decidi arrumar minha mochila, falei para minha tia, falei: gente, eu acho que eu vou para a aula. Eles vão, vai lá meu filho, vai lá. Dei um beijo na testa da minha mãe, peguei o ônibus, fui para Campinas. E eu sempre gostei de sentar assim na frente, sempre. Só na escola que eu não gostava muito. Mas depois Jesus mudou a minha vida. Mas na igreja, eu sentava no primeiro banco, assim, eu queria ver todos os gestos do pregador, ficava bebendo. E no seminário não era diferente. Mas naquele dia, com o auditório não tão cheio, eu me sentei no último banco do seminário. Fechado na minha dor, fechado na minha amargura, fechado na minha falta de esperança. Até que o pastor Jim começou a dizer o seguinte: eu tinha uma filha, e ela nasceu, mas depois de um tempinho, eu a perdi. Eu perdi a minha filha. E quando ele falou aquilo, foi como se ele de lá da frente do púlpito jogasse uma isca de anzol no meu coração e me fisgasse. E eu disse assim comigo mesmo: esse homem sabe o que eu estou sentindo. E depois ele continuou dizendo: entrei numa depressão profunda, disse ele. No ministério pastoral, eu precisei de muito suporte da igreja. Mas depois de uns anos, Deus nos presenteou com mais uma menina, a qual eu dei um nome de Esperança. E ele disse assim, as pessoas me perguntavam: por que Esperança? Por que Esperança? E ele dizia assim: porque quando eu for para a escola e as pessoas perguntarem para mim: pastor, onde é que o senhor vai? Ele disse: eu vou buscar esperança.
eu vou buscar a esperança. Quando ele disse isso, eu falei, esse homem sabe o que eu estou sentindo, eu preciso falar com ele. E quando acabou o culto, eu cruzei o seminário, aqueles seminaristas todos querendo falar com eles. Eu empurrei um por um, falei, dá licença. Chamei um tradutor. Olhei no olho dele, ele logo viu que eu estava chorando. E eu disse para o tradutor, diga aí ipsis literis o que eu vou dizer. E eu disse para o pastor Jim, estou no seminário, vou me formar daqui 3 meses, minha mãe está com câncer e ela está morrendo. Os médicos me disseram, ela está morrendo. E eu não tinha pai. Era só eu e ela, mais ninguém nessa vida. Pastor Dinho olhou para mim e disse assim, você lembra da história da morte de Lázaro? E eu disse, sim. Ele disse assim para mim, você sabe por que Jesus chorou? E eu falei, não. Pois bem, sabe por que Jesus chorou? Ele me disse. Jesus chorou porque Jesus teve que tirar Lázaro da presença do Pai e colocá-lo de novo nessa vida. E aí ele olhou para mim e disse assim, e você? Se você tivesse agora o poder de Jesus para orar pela cura eterna da sua mãe e deixá-la aqui, você faria isso agora? Deus a está chamando, você oraria pela cura dela agora? E eu disse, não. E então ele disse, então vamos orar pela sua mãe. E depois de alguns dias, eu sepultei a minha mãe. Sabe o que é que a ressurreição de Jesus fez na minha vida, na vida da minha mãe e na sua? É que na nossa história, a morte não tem a última palavra. Porque a palavra do Senhor diz, porque o salário do pecado é a morte. Vírgula santa, vírgula pela cruz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por que Jesus, e só Jesus, sabe por que eu vivo o cristianismo? Porque o melhor está por vir. Não é uma promoção no seu emprego. Não é ter uma conta na poupança cheia de dinheiro. Não são bens, não são imóveis. O melhor da vida cristã está por vir. Porque a nossa esperança não se limita nessa vida. Jesus é a chave para a nossa salvação. E só Ele pode nos salvar. Porque Ele é ungido de Deus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Porque Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E porque Ele ressuscitou e um dia voltará. Só Jesus pode nos salvar, porque apenas Ele é o único na história da humanidade com poder e com autoridade para nos salvar. Fora dele não há salvação, fora dele não há ressurreição, fora dele não há vida eterna. Por isso, eu creio em Jesus, o Rei, o ungido,
o ressurreto que nos amou e que pagou a nossa conta. E eu espero em nome de Jesus, para que nessa noite, ainda que os ventos contrários desta vida estejam soprando contra você, esses ventos não têm a última palavra. A última palavra é do Senhor que ressuscitou. O Pai querido e santo, Cristo, Filho de Deus, ressurreto, que venceste a morte e o inferno, que triunfaste sobre tudo e todos, é a Ti que nós clamamos, e é a Ti que submetemos a nossa vida. Que a Tua mão nos alcance com paz, com renovo, com graça. Porque na nossa caminhada, que tropeçamos, que lutamos, que falhamos, às vezes a alma desanima, o coração geme, o corpo sofre, a esperança padece. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, por aquilo que foi feito por nós, o Senhor nos enche de esperança. E eu te louvo por isso, ó Pai. E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor renova a nossa esperança. Que o Senhor renove o nosso amor. Deus, que o Senhor nos dê graça. E que nós vivamos sem temor. E vivamos para a Tua glória, porque também importa viver para a Tua glória. E o demais o Senhor nos acrescenta. E o demais o Senhor nos dá por graça, pura graça. Abençoa essa igreja que militou, que milita, que luta, que geme, que chora, que ora na Tua presença. Muito obrigado pela palavra pregada. Muito obrigado pela esperança do Evangelho que jamais acaba. Guarda este povo, guarda a Tua noiva, até que um dia estejamos com o Senhor, aquele que nos resgatou e aquele que um dia virá nos buscar. Louvado seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.